formei, depois de 4 anos de formada, voltei para ensinar. Depois de 15 anos, recebi o convite para vir dirigir o Betel, essa extensão aqui em São Paulo. Nós estamos ali na São Bento, bem no centro da cidade. E o Betel em São Paulo tem 26 anos. Temos outros seminários, extensão, né? Rio, Salvador, Brasília. O Betel é uma obra que nasceu de uma vivência missionária. A missionária Ernestine Horn, do Canadá, que ela veio para evangelizar o sertão nordestino. Agora pensa esse sertão 80 anos atrás. Se hoje é muita coisa sair do centro para ir lá, né? Dos grandes centros. Então ela trabalhou ali juntamente com outras missionárias e veio para João Pessoa, na capital, e abriu então a escola, né? Escola teológica. Então o Betel está debaixo da promessa de Deus, né? Quando a missão canadense veio encerrar as atividades, Deus levantou uma ex-aluna, que na época era professora Lídia Almeida de Menezes, e Deus falou para ela assumir. E ela assumiu, e o Betel começou a se expandir, né? Ela perguntou para Deus: Senhor, como é que eu vou dirigir esta obra sem recursos? E Deus falou: eu sou o dono do ouro e da prata. Meu Deus, e como é que eu vou ter alunos aqui? E o Senhor disse: eu vou mandar alunos do Brasil e do mundo. E Deus mandou. E os mestres, Deus falou: eu vou dar o dom de mestre, né? Porque Deus fala e promete, e quando Deus promete, cumpre. Então o Betel tem cumprido sua missão, né, há quase 80 anos, na sua história total, dentro da liderança brasileira, 46 anos, e o Senhor tem abençoado, e estamos cumprindo a missão de preparar obreiros na palavra. Esse é o nosso compromisso, né? Então o Betel tem uma teologia prática. Eu gosto de dizer assim, porque nós queremos que a verdade que é estudada, refletida, ela seja vivenciada, né? Ela venha produzir fruto, né? Então somos uma escola também de uma teologia bíblica, né? Uma teologia reformada, uma teologia bíblica. Esses são nossos compromissos, né? E a formação do caráter. São 4 pilares que nós fundamentamos o nosso trabalho: formação do caráter, uma teologia bíblica, a prática e a consciência missionária. Então precisamos da consciência missionária para tornar a verdade conhecida para todos os povos. Então é um prazer grande receber o convite do diretor aqui do seminário, Gamaliel. Agradeço ele, foi me apanhar com muita gentileza. Muito obrigada. E então nós queríamos orar primeiro para a gente refletir sobre esse tema, né, querendo também interagir, se vocês depois quiserem, tá bom? Pai, nós louvamos a Ti pelo privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor, escolhidos para a missão, e para que o exercício da missão seja, Senhor, uma realidade, para que haja produção de frutos, para que a igreja do Senhor seja saudável na fé, na doutrina,
nós entendemos a necessidade do estudo da teologia. E queremos que o Senhor nos ajude nesse tempo de reflexão, que as verdades da sua palavra sejam trazidas à luz e que possamos fundamentar a nossa fé na palavra, que possamos refletir as verdades da educação teológica na igreja brasileira e que possamos ser usados por Ti para preservar a doutrina sadia e a fé sadia da Tua igreja. Vem nos abençoar, vem abençoar o seminário, o pastor, o nosso irmão Gamaliel, todos que com ele trabalham, derrama graça sobre cada um. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir em Tito. Queria que você abrisse Tito. No capítulo 1 e o versículo 9. Capítulo 1, verso 9. Diz assim o texto: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Agora o capítulo 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, esse é o desafio que temos como estudantes de teologia. Nós precisamos manter a fé sadia. E a fé aqui corresponde à doutrina, aos ensinamentos, não ao ato de crer. Então a nossa fé precisa ser uma fé sadia. Isso quer dizer que nós precisamos nos apegar à palavra. Como Paulo está dizendo aqui para Tito logo no início. Apegue-se firmemente à mensagem fiel como foi ensinada. Esse é o ponto-chave. Não abrir mão da verdade, da escritura, daquilo que foi ensinado. E falar o que está de acordo com a sã doutrina. Então, essa daí é o nosso desafio. Deus nos chama para nos apegarmos à palavra fiel. Então, tendo em vista isso, que nós somos chamados como estudantes de teologia para se apegar à verdade, para ensinar a verdade como foi recebida, está bem claro aqui, e para ensinar essa verdade, para refutar as heresias, para refutar os desvios da doutrina cristã. Às vezes não é uma heresia tão declarada como a gente vê em uma seita, mas nós precisamos estar atentos aos desvios da verdade. Então nós vamos, com base nesse compromisso que o estudante de teologia deve ter com a palavra, nós vamos iniciar identificando 3 vertentes da teologia que conflitam com a função da teologia bíblica e que impede o crescimento de uma igreja saudável. Porque a igreja brasileira tem crescido. Isso aí nós não podemos negar. E graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, esse crescimento quantitativo,
ele não está sendo acompanhado com um crescimento de qualidade. Né? Porque o crescimento de qualidade é o crescimento na palavra, é o crescimento na verdade. Então, quais são essas teologias que impedem esse crescimento saudável? Né? Uma teologia liberal. E a gente sabe que dentro, né, da sociedade evangélica, nós temos seminários que são chamados evangélicos, né, de uma teologia evangélica, mas que tem tido em algumas nuances a teologia liberal. Não apenas no Brasil. De fato, a teologia liberal vem dos Estados Unidos, vem da Alemanha, né? Então, mas penetrou, né, dentro do Brasil. Eu conversei com um pastor que tinha 2 jovens vocacionados dentro da sua igreja e ele queria enviá-los para o seminário porque via que eles tinham vocação. E ele enviou. Só que os 2 jovens voltaram, nem fé cristã eles tinham mais. Por quê? Porque a teologia liberal, ela mina a fé na palavra de Deus. O livro é estudado, a Bíblia é estudada como um livro qualquer. A teologia liberal releva o conhecimento racional e crítico do texto sagrado, a relevância das Escrituras. Ela estuda a Bíblia buscando o exercício da racionalidade, excluindo a declaração de fé, a experiência e a busca da revelação divina no texto sagrado. Então é apenas mais um conteúdo, é apenas mais um livro histórico, não é? Então é o homem em busca do conhecimento intelectual, racional. E esse racionalismo exacerbado conduz à secularização da religião. Reduz as convicções bíblicas apenas à razão e à lógica. Infelizmente, né? Essas são as tendências do mundo pós-moderno. Essa teologia liberal. Outra é a teologia ultrapentecostal. Quando eu falo ultrapentecostal, né, eu estou dizendo que o movimento pentecostal brasileiro, ele tem tem uma boa contribuição para a igreja brasileira. Ninguém pode negar. Então, não estou falando do pentecostalismo, estou falando do ultrapentecostalismo. Porque esse ultrapentecostalismo nega a necessidade do estudo da palavra, do estudo da teologia, para o exercício sacerdotal. Então, o homem, ou o chamado, né, a mulher, aquele que é vocacionado, o que é que ele precisa? Ele precisa da consagração, ter experiências, às vezes ter uma boa oratória, não é? Porque se fala bem, então já acha que tem o dom da palavra, não é? Então, não põe a pessoa dentro de uma situação de preparo, não leva a uma busca do conhecimento para poder assumir uma liderança, né? Para assumir o pastorado. Eu gostei dessa frase do Foster, que é um teólogo francês. Ele diz: nada vale a experiência se ela não é sustentada pela teologia. Evidentemente, não é ter experiência ou sentir alguma coisa, ter um pouco, né, de conhecimento bíblico empírico que
que pode tornar essa pessoa um ministro de Deus. Então, olhando por esse prisma, né, essa confiança nos dons e na capacitação espiritual, que nega a necessidade de um preparo teológico, isso também traz prejuízos, né? E a igreja, ela pode ter seus desvios na doutrina, porque falta um embasamento na palavra de Deus. Então é isso aí que a gente precisa, né, ter cuidado. A terceira é a teologia da prosperidade, como uma teologia pragmática, não é? Eu estava dizendo para o Gamaliel que nós fomos a semana passada para um encontro que Lausanne, junto com a Aliança Evangélica, chamou para refletir sobre a teologia da prosperidade, como ela tem se desenvolvido e crescido no mundo todo, não é? E isso aí ninguém pode negar. Mas por quê? Não é? Porque é pragmática. Então substitui a palavra pelo ativismo religioso. A ênfase é naquilo que funciona. Então palavras que têm efeito de produção, não é? Então você hoje vai receber essa bênção. Então a pessoa se apega a uma declaração humana como se fosse palavra de Deus, né? Então é essa busca, né, pela ostentação do poder, dos megatemplos, as multidões vindo famintas por bênçãos materiais, como se o evangelho fosse para resolver os problemas materiais, né, do enriquecimento próprio, esquecendo que quando Deus nos dá, eu creio que Deus também pode nos dar bens. Ele nos dá para dividir, para compartilhar. A igreja primitiva, vocês conhecem muito bem o texto de Atos 2, que essa era a verdade da igreja, né? Ninguém considerava seu aquilo que possuía, mas compartilhava com todos. Então, a elaboração de projeto e o uso de estratégias para fazer a igreja crescer é ressaltada pelo marketing, pela mídia, sem a consistência, né, da verdade sagrada, né? E isso aí é uma verdade tão presente dentro da sociedade evangélica. Então nós precisamos estar atentos a essas teologias que dificultam o crescimento saudável da igreja. Agora nós queremos dar dois fundamentos, né? Dois fundamentos da educação teológica para poder nós entrarmos naquilo que a educação teológica propõe para o crescimento da igreja saudável. Então esses dois fundamentos, não é, eu chamo de ter uma teologia vinculada ao ser e ao agir da igreja. Porque a igreja, ela precisa ter a teologia a seu serviço. A teologia não é para ficar na mente do pregador, do estudante, não é para tornar o teólogo erudito. Pode tornar erudito, mas a sua meta não é tornar erudito, é tornar o erudito, se assim for, tornar esse erudito uma fiel testemunha da verdade de Deus dentro da igreja. Então o ser e o agir da igreja, então é usado para quê? Ela só vai contribuir para o crescimento se for usado para a transformação da natureza
a natureza da igreja, segundo o modelo de Cristo. Então, o que estamos lembrando é que essa teologia, ela não pode ser improdutiva. E a primeira produção da teologia deve ser o quê? A transformação da natureza da igreja. Quando eu estou falando de natureza da igreja, estou falando da transformação do ser. Do ser. Porque se a palavra de Deus não transforma a nossa interioridade, então nós estamos trabalhando apenas com conceitos teóricos. E conceitos teóricos não combinam com uma teologia bíblica. Então ela precisa, antes de tudo, de estar inserida na igreja para a transformação. É isto que a igreja precisa, ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Esse texto de Deuteronômio nos lembra essa verdade. Quando o Senhor fala a Israel, está lembrando que eles precisam usar essa palavra. Então ele diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre elas o que estiver, converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. E escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Por que eu trouxe esse texto? Para lembrar que teologia é vida. A vida da palavra se expressando no cotidiano. Deitando, levantando, andando. Na nossa vida diária, o que fazemos, o que falamos. A forma como nos relacionamos. Então isto tudo tem que estar presente. Porque de fato, a palavra é vida. Jesus disse, está aqui no texto de João 6, 63, as minhas palavras são espírito e vida. Então tratar a teologia como um tratado teológico, como pressupostos de verdade, não pode produzir uma igreja saudável. Ela é saudável quando essa teologia se vincula à vida da igreja, na vida pessoal, né? Está bem claro aí. Segundo, fornecer o embasamento bíblico para a atuação da igreja no mundo e direcionar as suas atividades no cumprimento da sua missão. Então, a teologia, ela vai fornecer o embasamento bíblico. Nada que a igreja seja chamada a fazer deve estar fora dos princípios e das diretrizes que a palavra nos dá. A gente conhece muito bem o texto, né, a declaração, né, não é o texto, mas é a declaração do nosso credo, né, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então, esta palavra vai, esse estudo, né, da teologia bíblica, ela deve atuar na igreja, dando as diretrizes para as suas atividades. Então, aquilo que vamos fazer, não vamos fazer porque eu tenho um plano, porque eu tenho um planejamento estratégico. Não estou contra planejamento estratégico, mas eu estou dizendo que não é um planejamento estratégico que não seja embasado nas verdades fundamentais da palavra de Deus. Então é a palavra que vai direcionar as atividades. Queria citar
uma frase que eu ouvi nesse final de semana que assim me impactou. A necessidade que temos de ter uma confissão de fé, principalmente as igrejas históricas dão muita ênfase a essa confissão de fé da igreja, não é verdade? Mas o preletor lembrou que não é bastante ter a confissão de fé, que também é necessário que tenhamos as diretrizes dessa confissão de fé, né? As diretrizes de posicionamento. Diretrizes de quê, né? Então, diretrizes de posicionamentos que devemos ter diante da declaração da fé. Senão fica somente teórico, fica somente racional, somente um conteúdo de uma disciplina qualquer. Então, esse embasamento, eu queria lembrar aqui Timóteo, quando Paulo deixa bem claro que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esses dois princípios estão aí juntinhos, não é? Perfeito, a conduta, e perfeitamente habilitado, as diretrizes para o trabalho, não é? O planejamento, não é? As nossas atividades, elas precisam estar todas embasadas na verdade bíblica. Nós vamos ficar só com esses versos, mas nós vamos então continuar lembrando que a tarefa da teologia para tornar a igreja saudável e levá-la ao crescimento, nós precisamos então refletir e conhecer qual, né? Vamos refletir sobre a tarefa. Qual é a tarefa da teologia para tornar uma igreja saudável? Então, primeiramente, ela promove a reflexão das verdades bíblicas e revela os propósitos de Deus para o crescimento da igreja. Então, promove a reflexão das verdades bíblicas. Então, o que nós queremos é conhecer uma teologia bíblica. Por quê? Porque a teologia bíblica tem um fundamento nesta palavra que nós temos como regra de fé e prática. Então, a palavra nos lembra, né, que o Espírito Santo, ele promove essa reflexão. Então, ela não pode partir do contexto social. E nós sabemos que há alguns teólogos que têm procurado interpretar a verdade bíblica a partir do contexto histórico, social. Nós estamos dizendo que a reflexão da verdade bíblica, ela deve partir dela mesma. Né? Então, é promover essa reflexão. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, não é? Buscando essa reflexão à luz do Espírito Santo. Né? João 14, 26, Jesus prometeu o Espírito Santo que ele revelaria a sua palavra, ele nos ensinaria, ele nos faria conhecer a verdade. Segundo, a tarefa da teologia é contribuir com os princípios e valores divinos como indicadores para fazer a teologia partindo do pensamento para a ação. Então, quais são os princípios e os valores do reino de Deus expressos na sua palavra? Então, a teologia vai contribuir nos dando isso, né? Então, não é estudar a teologia para conhecer as confissões de fé apenas, para conhecer a história da teologia, mas também para conhecer quais são os princípios e os valores divinos que estão impressos numa teologia bíblica, não é? E esse é o fazer teologia, não é? E nessa teologia nós podemos então partir da reflexão para a ação. Então não é partir da ação para a reflexão,
como aqueles que estudam o contexto para poder saber como teologar em cima do contexto social. Quem faz bem isso é a teologia da libertação, né? Décadas atrás, vocês devem lembrar disso. Mas partir da palavra, do pensamento bíblico, da verdade bíblica para a ação. Então é essa a diferença, né, da teologia que nós chamamos a teologia bíblica. Então, quais são os valores? Então nós vamos buscar aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 a 9, eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de
própria comunidade, não apenas dentro da sociedade brasileira. E aí vem o valor, o poder, a riqueza, né? O estado social, à custa de leis injustas, à custa da falta de distribuição de bens, né? De renda. Então, meus amados, a palavra de Deus, se nos dá esse direito, ela nos chama para esse confronto, né? Porque o nosso Deus é um Deus justo e nós precisamos revelar sua justiça, os valores desse reino, né? Então, pediu para trocar aqui esse aí. Tá bom. Então eu queria ler somente o texto de Isaías 5:20. Vamos ver o que Isaías nos diz. Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então, ai daqueles que fazem leis injustas. Então, meus amados, precisamos confrontar os valores dessa sociedade com os valores do reino de Deus. O texto de Lucas, eu não me reportei a ele, vou falar rapidinho aqui. Mas eu acho interessante quando o Senhor Jesus está caminhando com seus discípulos, e um deles diz: Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. E Cristo parece ser muito forte neste momento, de fato foi, mas parece insensível, que na verdade não foi, quando ele diz: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, quanto a ti, vem e segue-me. Então o que Jesus estava dizendo, é necessário tomar uma posição firme diante dos valores do reino. Esse reino não pode ser postergado. Você não pode ficar esperando até que seu pai seja levado para poder caminhar comigo. Então há valores que precisam ser assumidos. E outro diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus diz: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não venha me seguir pensando em poder, em riqueza ou em status. Esses são os valores que Jesus vai contradizendo, né, para fazer o confronto com os valores da sociedade. Quarto, vamos avaliar nossas estratégias e métodos com o padrão das Escrituras. Então, nossa preocupação é com o crescimento saudável da igreja. Então, métodos e estratégias de crescimento são necessários, precisamos de ter métodos. Quando a gente vai estudar a vida missionária de Paulo, a gente vê os métodos e as estratégias missionárias que ele usou para a expansão do Evangelho. Mas uma coisa é certa, ele não sentou e fez uma estratégia à luz da sua própria racionalidade, ou tendo estatísticas diante de si para poder saber o que fazer. Ele era um homem dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito trazia a metodologia do seu trabalho. E é verdade que Paulo dá a nós, né, essa riqueza de estratégia de trabalho. E nós precisamos dos métodos que a gente pode usar hoje, que Paulo não usou. Não é verdade? Por exemplo, Paulo não tinha mídia a seu favor, como a igreja tem hoje. Então nós podemos usar, né? Agora, a questão é, nós não devemos copiar métodos e estratégias só porque elas dão certo. E essa é uma fraqueza que a igreja brasileira
tem tido. Tem tido. Eu estive conversando com um rapaz que estava no seminário, e ele muito animado, porque ele agora estava alugando um lugar muito grande, ele queria começar uma igreja grande, e ele estava com uma estratégia mirabolante, mas crendo que deu certo para o colega dele e dar certo para ele também. Então, meus irmãos, essas coisas revelam a superficialidade da liderança. Se deu certo ali, não quer dizer que vai dar certo aqui. Porque nós não podemos fazer a igreja crescer copiando métodos e estratégias. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que Deus nos revele qual o plano que Ele tem para o trabalho que Ele confiou em suas mãos. Essa é a verdade. Eu fui chamada um dia para falar para um café de pastores lá na Zona Norte de São Paulo. E o tema que o líder me deu foi o esgotamento espiritual. Aí eu pensei, Senhor, o que é que eu vou falar? Mas uma coisa, meus queridos, me veio à mente. Por que tantos pastores depressivos, doentes, esgotados? Na minha percepção, não estou anulando aqueles que trabalham árduo pelo Evangelho. Por favor, sou consciente de que temos grandes homens de Deus que se dão exaustivamente pela obra do Senhor. Mas também sou consciente de que nós temos líderes que estão com a agenda cheia, preocupados, correndo de um lado para o outro, porque quer uma igreja grande, porque quer que a igreja cresça a qualquer custo, porque sua preocupação é com um mega templo e muita gente. Então, é necessário rever essa questão, avaliar as nossas estratégias e nossos métodos de crescimento. Então, eu coloco aqui 1 Coríntios 12, 4 a 7. Por quê? Porque, na verdade, o crescimento da igreja, ele deve ser fruto do exercício da vocação e dos dons. A palavra diz que quando Deus nos chama, Deus nos capacita com dons. Então, o texto é muito conhecido. Paulo diz que há variados dons, há diversidade de dons. Ele cita nesse texto 9, tem um texto de Romanos, capítulo 12, que ele tem outra relação de dons. Em Efésios 4:11, tem 5 dons ministeriais. Então, há uma diversidade de dons. Mas ele também diz que há diversidade de ministérios. Há diversidade de formas de exercer o dom. Há diversidades de trabalho, de formas de trabalhar com o mesmo dom. Há muitos serviços. E essa forma de servir é que revela a multiforme graça de Deus. Como Paulo, aliás, Pedro nos lembra, lá em 1ª carta de Pedro, 4, 10 e 11, servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, administrando a superabundante graça de Deus. Então aí está a beleza do corpo de Cristo, a diversidade de modelos, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios. E muitas vezes nós engessamos a palavra, ou às vezes até engessamos a própria revelação de Deus dentro da nossa perspectiva ministerial e achamos que não podemos fazer nada além daquilo que já foi feito. Quando Deus nos chama
para a liberdade no Espírito, deixar que o Espírito Santo revele as diretrizes, o modelo, o caminho que Ele quer dar ao ministério de cada um. Eu acho fabuloso esse texto de 2 Coríntios 10 e 13, porque Paulo, um homem que tinha acesso a todas as regiões, pregava em todos os lugares, era um homem de grandes dons, muito potencial, mas Paulo tinha essa percepção das diversidades de dons e ministérios. Então ele diz aqui: nós não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusivamente. Então Paulo está dizendo, olha, há uma esfera de ação. Eu tenho uma esfera de ação. Outros têm outra esfera de ação. Um trabalha com um modelo, outro trabalha com outro. Mas uma coisa é certa. O ministério deve ser fruto do exercício dos dons que o Senhor nos deu. Aí eu gosto de dizer para os alunos o que significa ministério. Ministério é o exercício do seu dom. Não é ofício. Pastorado é um ofício. Mas o dom é a graça que Deus te conferiu para que através dela você pudesse exercer seu ministério. Então, o que é premente para um estudante de teologia é descobrir seu dom. Porque se não estamos conscientes do dom, da vocação a qual o Senhor nos chamou, nós poderemos labutar muito, trabalhar muito e não realizar aquilo que Deus deseja que realizemos e produzir muito pouco. Então é necessário saber qual é o nosso lugar no corpo, qual é o dom, qual é o tipo de ministério que Deus vai nos dar. A teologia bíblica, ela nos chama para essa avaliação. Porque há uma tendência humana, é uma tendência humana, a gente querer copiar os modelos. E quando eu estou falando modelo aqui, estou falando de modelo de crescimento da igreja, mas eu também queria ressaltar que nós temos a tendência de imitar, de copiar, até postura. Né? A gente encontra aí os pregadores, os televisivos, que copiam até o timbre de voz. O nosso Deus é versátil em tudo o que Ele faz. Ele fez você exclusivo. Ele tem um propósito definido para cada um de nós. E nessa autenticidade de ser o que Deus nos chamou a ser, é que a gente vai produzir para o reino dEle e pode levar a igreja a crescer de forma saudável. Só lembrando aqui de Êxodo, capítulo 39, vocês conhecem, não vou ler. Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, há uma repetição dessa frase. E tudo ele fez conforme o Senhor havia mostrado no monte. Tudo foi feito no modelo do céu. Deus deu o modelo. E porque Moisés obedeceu o modelo, fez conforme foi visto, naquele dia da inauguração, vem a glória de Deus e encheu o tabernáculo. É Deus dizendo, eu aprovo esta obra, porque ela foi feita com o modelo do céu.
Deus nos ajude a seguir esse exemplo. Quinto, precisamos unir a teologia com a missiologia. Temos que unir. Não pode haver uma dicotomia em absoluto. Infelizmente, a igreja evangélica, a teologia evangélica, fez essa dicotomia. Separou. E eu estava num congresso, e quando falamos, né, das questões missiológicas, uma pessoa disse: não, mas isso não é teologia. Meu amado, esse foi o grande erro e o fracasso. Fracasso por quê? Porque estamos há quase 2000 anos do ID. E a igreja ainda está com o desafio de mais da metade da população do mundo sem o evangelho. Então a teologia, ela precisa servir para a expansão do reino de Deus e para levar a igreja à sua vocação missional. Ela não pode formar o líder, o pastor, apenas para conservar a fé da sua congregação dentro de 4 paredes. A teologia nos chama para a missão. E esse seminário existe aqui porque alguém entendeu que tinha uma missão. E que a missão precisava ser cumprida. E ela não podia ficar somente na Coreia. Ela precisava se expandir. E graças a Deus por isso. Mas é necessário lembrar que nós precisamos cumprir o nosso compromisso de entrega sacrificial. Precisamos dar prioridade ao reino de Deus. Precisamos estar atentos ao ID de Jesus. Quando nos comissionou, não nos comissionou apenas para guardar os seus ensinos, mas o guardar os ensinos está dentro do grande mandamento, da grande comissão, né, da grande comissão. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Aí vem a teologia, trabalhando o ensino da verdade, para que essa verdade não seja apenas um assentimento intelectual, não seja apenas uma confissão religiosa da nossa fé, mas seja uma prática viva para a expansão do Evangelho a todos os povos da terra. Vou lembrar aqui somente Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, a igreja de Antioquia. A palavra estava crescendo, havia mestres na igreja, grandes teólogos, como Paulo e Barnabé, e outros eram mestres. Mas o Espírito Santo falou à igreja. E o Espírito Santo disse: agora vocês vão separar os 2 mestres. Mas não podia ser outros? Não, os mestres. Precisamos deles. E a igreja atendeu a voz do Espírito. Estou dentro do texto. E diz aí o versículo 4, impondo sobre eles as mãos, os enviaram. A igreja enviou Paulo e Barnabé. E depois de alguns anos,
Paulo chega a dizer: não tenho mais campo de operação aqui. Toda a Ásia Menor estava evangelizada, tinha recebido a palavra, e ele planejava seguir para a Espanha, para Roma, chegando na Europa, para que o evangelho pudesse também se expandir a partir dali. Então, meus amados, vamos lembrar disso. A teologia é o estudo da revelação de Deus ao homem. Mas a revelação de Deus ao homem tem um objetivo: tornar Deus conhecido. E precisamos tornar Deus conhecido em toda a terra, entre todas as nações. Vamos para o nosso 6º pontinho. Precisamos recuperar a pedagogia e a metodologia de Jesus no saber teológico. O texto de Mateus e Lucas que colocamos aqui são duas expressões. Após as multidões ouvirem a palavra de Jesus, os seus ensinos, eles disseram: ele ensina diferente. Ele não ensina como os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. E se maravilhavam. É essa frase que está aí que eu quero ressaltar. Se maravilhavam do ensino de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele falava a linguagem do povo. Porque Jesus dialogava com o povo. Não devemos nos conformar à retórica e ao discurso. Necessitamos recuperar a perspectiva dialética que alcance a consciência e que seja relevante para o cotidiano. Relevante para o cotidiano. Não podemos ensinar a verdade bíblica sem aplicação à necessidade do povo. E vocês sabem que Jesus, o seu ensino era trazer a realidade do povo para a consciência daquilo que eles podiam perceber através dos seus ensinos. E a gente sabe que Paulo Freire, o grande educador, né, do Brasil, reconhecido no mundo, a sua metodologia, a sua pedagogia é exatamente embasada no ensino de Jesus, na pedagogia de Jesus. Precisamos aprender com o grande mestre da Galileia e usar a sua metodologia, levantando as questões reais da vida do povo e interagindo com a vivência dos seus ouvintes. Era o diálogo. Vocês conhecem muito bem quantas vezes os fariseus, os judeus vinham perguntar alguma coisa para Jesus, ao invés dele responder, ele fazia outra pergunta. E aí ele levava a pessoa a pensar e a buscar a própria resposta da sua inquirição. E nós precisamos resgatar isto, precisamos lembrar que a cátedra não é mais a melhor forma de você manter uma igreja viva e sadia. Não estou contra o púlpito, mas estou contra a cátedra, é diferente. Precisamos ter uma oratória, sim, precisamos da oratória. Precisamos ter um bom sermão dentro da técnica da homilética, sim, devemos ter. Mas precisamos mais do que isso. Precisamos falar a linguagem do povo. Precisamos trazer a verdade bíblica para o cotidiano.
Precisamos questionar a consciência daqueles que nos ouvem, que muitas vezes estão calados porque não têm oportunidade de inquirir, mas as suas questões são levadas para casa e muitas vezes os distanciam do próprio Deus que eles adoraram no culto. É necessário renovar a nossa metodologia. John Stott diz assim: um diálogo verdadeiro requer preocupação tanto com o evangelho como com a outra pessoa. Porque muitas vezes a nossa preocupação é com a verdade bíblica. Queremos ser seguros que a palavra é que está sendo pregada. Graças a Deus, esse zelo é necessário. Mas Stott está nos lembrando que ele não é suficiente. É necessário levar em preocupação tanto o evangelho como a pessoa, porque sem o primeiro, o diálogo não passa de uma conversa agradável. E sem o segundo, o diálogo não passa de uma conversa agradável. E sem a preocupação com a outra pessoa, ele se torna irrelevante. Ele se torna inconveniente ou arrogante. Arrogante por quê? Porque a nossa preocupação é mostrar que sabemos e que o outro precisa saber. Aquilo que sabemos, porque nós é quem somos detentores do saber. Esse não é o modelo de Jesus. Precisamos, meus queridos, de não ter respostas prontas, mas de incentivar o diálogo para ouvir as perguntas e levar o ouvinte a seguir a formação do pensamento segundo aquilo que está escrito. Mais para concluir essa primeira parte, as implicações da educação teológica para o crescimento da igreja é propor a unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque uma teologia bíblica, ela nos lembra que nós somos corpo, com as nossas diferenças. Diferenças de estruturas, de governo, de usos e costumes, mas há uma essência, há um fundamento que nos une, e muito mais são os pontos que nos unem do que aquilo que nos separa. E nós precisamos dessa unidade do corpo, porque é com a unidade do corpo, Jesus disse, que o mundo vai crer. E essa foi a oração dele. Para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então não podemos ter uma teologia sectarista, denominacionalista. Não podemos esquecer que os pilares da reforma, se eles estão dentro daquele grupo que é diferente do meu, mas esses pilares nos dizem, nos lembram que nós somos reformados e que nós declaramos a mesma fé. Aí vem o texto de Efésios 4, 3 a 6. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Senhor de todos, e opera em todos. Às vezes opera diferente da forma como opera em nós, porque a nossa personalidade é diferente, a nossa forma de ser é diferente, nossa educação, nossa estrutura eclesiástica. E aí vem mais uma vez a versatilidade das obras de Deus. Deus é versátil. E aí vem a beleza do corpo de Cristo. Muitos membros, diferentes funções,
mas é um só corpo. E nós temos que celebrar a unidade do corpo de Cristo na terra. Porque é com esta unidade que a igreja vai revelar a Jesus. É com essa unidade que a igreja vai revelar a sua fé, a sua crença, a sua doutrina, como uma doutrina sadia. Vamos concluir com o texto de Atos 4:32, quando diz o texto que do coração, o coração e a alma de todos os que creram, era como se fosse um só, o coração e a alma. Então, meus amados, essa é a proposta de Deus para a teologia, para o estudante da teologia. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa da teologia. Que Ele nos ajude, né, para que assim nós possamos cumprir a nossa missão. Amém? Então nós vamos dar um intervalozinho agora. Depois a gente volta. Se você tem alguma coisa a acrescentar, tem alguma questão, a gente trabalha um pouquinho isso, aí nós vamos para outro tema, que é dentro desse, mas tem outra diretriz. Ok?